Caros amigos, bem-vindos ao Hoje na Segunda Guerra Mundial. Neste vídeo falaremos sobre o Panzer II, o primeiro blindado alemão desenvolvido especificamente para o combate, concebido com base nas especificações diretas de Heinz Guderian, um dos pais da Blitzkrieg alemã. Em 1934, após a subida de Hitler ao poder, teve início na Alemanha um rápido processo de remilitarização. Como esse processo violava o Tratado de Versalhes, Hitler foi obrigado a ser muito discreto, encarregando alguns oficiais de confiança com a importante missão de projetar as novas armas que equipariam o novo exército alemão. No âmbito desse projeto, foram idealizados dois blindados que, anos depois, ficariam conhecidos como Panzer III e Panzer IV. Mas, como a Alemanha tinha ficado para trás no desenvolvimento de veículos blindados, devido justamente às proibições do Tratado de Versalhes, o desenvolvimento desses veículos provou ser mais complexo e lento do que o inicialmente estimado. Como naquela época os alemães contavam apenas com o Panzer I, um blindado que já tinha nascido obsoleto em 1934, eles precisavam de um veículo de combate que tivesse ao menos algum nível de capacidade ofensiva. E precisavam dele com urgência, já que, como referi, o Panzer III e IV estavam ainda a anos de distância de estarem prontos. A missão para o desenvolvimento desse veículo, uma espécie de tapa-buraco até a chegada de veículos mais avançados, foi entregue a Krupp, MAN, Henschel e Daimler-Benz, que desenvolveram projetos mais ou menos parecidos e muito baseados no Panzer I. Naquela época, no início dos anos 30, apesar dos principais exércitos europeus estarem bem avançados no desenvolvimento de blindados, todos eles, principalmente a França e o Reino Unido, ainda encaravam esses veículos como meros apoios para a infantaria. Para os franceses e ingleses, os blindados não poderiam atuar de forma independente no campo de batalha e deveriam estar sempre inseridos e subordinados à lenta infantaria. Mas Heinz Guderian, na época um tenente-coronel, pensava diferente, criando um conceito novo para a época, conhecido como Panzerkorps, uma unidade blindada e mecanizada, composta por diversos tipos diferentes de blindados, cada um para uma missão específica. Mas, mais importante de tudo, atuando de forma independente da infantaria, com as Panzerkorps idealizadas por Guderian, contando com as suas próprias unidades de infantaria devidamente mecanizadas, capazes de acompanhar a velocidade e a agilidade dos blindados. Nos seus tratados, Guderian imaginou três tipos principais de carros de combate. Um lento, armado com um canhão de baixo calibre e muitas metralhadoras, dedicado a dar apoio de fogo à infantaria. Um mais veloz, armado com um canhão longo de elevado calibre, pensado para caçar e destruir blindados inimigos. E um pesado, armado com um obuseiro para destruir fortificações defensivas. O segundo tipo, o blindado mais veloz, seria o Panzer III. O terceiro tipo, o mais pesado, para destruição de fortificações, seria o Panzer IV. Mas faltava um blindado do primeiro tipo para dar um apoio maior à infantaria, com os conceitos teóricos desenvolvidos por Guderian servindo de base para o desenvolvimento do projeto do Panzer II. É importante ressaltar que Guderian nunca esteve diretamente envolvido no projeto do Panzer II, mas os engenheiros que conceberam o veículo se basearam integralmente nas ideias desenvolvidas por Guderian, criando um veículo capaz de atender todos os requisitos idealizados por ele. Foi inclusive nesse período, enquanto os veículos eram projetados, que foi idealizado o uniforme das suas tripulações. Até então, as tripulações alemãs de blindados costumavam usar uniformes em um tom verde escuro, que acabava realçando respingos de óleo e de combustível, surgindo então naquela época o famoso uniforme negro, uma cor escolhida justamente para não destacar tanto a sujidade na qual as tripulações habitualmente tinham que trabalhar.
Uma particularidade interessante é que, no início, esse uniforme só podia ser usado quando os tripulantes estavam efetivamente operando o blindado. Ou seja, sempre que se afastavam do veículo, como durante as baixas ou nas fases de instrução teórica, o uniforme negro não podia ser usado. Com isso só começando a mudar em 1940, após a vitória alemã sobre a Polônia e a França. O uniforme consistia em boina preta, jaqueta de campo, calça de campo, camisa de tricô cinza escura e gravata preta. E como estamos falando de roupas, quero deixar aqui uma dica muito bacana. A Insider é uma marca de roupas feitas com tecnologia de ponta no tecido, incluindo materiais com regulação térmica que eliminam o suor, mantendo a temperatura do corpo estável. Criados com base na tecnologia PCM Outlast, desenvolvida pela NASA, capaz de absorver, armazenar e liberar calor na medida certa, reduzindo pela metade o suor e o superaquecimento. Imaginem um tecido como esse nos desertos quentes do norte da África ou nas florestas úmidas do sudeste asiático. Outra grande inovação da Insider são os materiais hidrorrepelentes, que suportam até 80 lavagens e que, ao contrário dos impermeáveis, são respiráveis. Teriam sido um tremendo alívio para os soldados que passavam dias inteiros debaixo de chuva nas florestas birmanesas. A Insider também se preocupa com o meio ambiente, com mais de 80% do seu portfólio sendo composto por materiais biodegradáveis. A Tech T-Shirt é o suprassumo da tecnologia dos tecidos, uma autêntica releitura tech da camiseta básica masculina. As suas fibras macias se adaptam ao corpo, acompanhando todos os movimentos e não esquenta. Além disso, não precisa ser passada, não desbota com o tempo e é anti-odor, um item essencial para uma rotina confortável. Clique agora no primeiro link aqui na descrição, confira essa e outras novidades tecnológicas da Insider e aproveite o super cupom de 12% de desconto. Voltando agora ao tema do vídeo, o esforço de projeto do Panzer II começou a dar resultados em 1935 com o primeiro modelo experimental, mas a produção em massa só começou em julho de 1937 com o modelo A. Equipado com uma blindagem de 14,5 mm e um canhão automático de 20 mm, complementado por uma metralhadora leve. Os modelos B e C vinham apenas com pequenas melhorias, com os modelos D e E inovando com uma nova e muito mais eficiente suspensão de barra de torção. O veículo ficou ligeiramente mais curto, mas a sua largura aumentou, bem como a sua velocidade, alcançando quase os 55 km/h em estrada. A versão F aumentou significativamente a proteção do veículo com uma blindagem de 35 mm na parte frontal e de 20 mm nas laterais, alterações que resultaram no aumento do peso do veículo, passando das 8,5 toneladas para perto de 10 toneladas. As versões E e F serviram de base para o desenvolvimento do Flam, com apenas uma metralhadora leve e 2 lança-chamas remotamente controlados. Em setembro de 1943, surgiu o modelo L, batizado de Lux, que inovou por ser o único Panzer II com rodas sobrepostas e intercaladas. Foi desenvolvido especificamente para a missão de reconhecimento armado, recebendo por isso uma versão mais potente do motor Maybach, com quase 180 cavalos. Recebeu também uma versão melhorada do seu canhão tradicional de 20 mm, com todas essas melhorias aumentando ainda mais o seu peso, chegando perto das 12 toneladas. Seguindo os conceitos idealizados por Guderian, o Panzer II não precisava ser muito blindado ou ter grandes e poderosos canhões, já que o seu objetivo era o de acompanhar a infantaria desmontada, que, regra geral, estaria mais dedicada ao enfrentamento de unidades de infantaria equivalentes. O chassi e a motorização do Panzer II eram tão eficientes que serviram de base para o desenvolvimento de outros veículos, como o Marder II, um caça-tanques com canhão longo de 75 mm, feito sob medida para nocautear blindados inimigos em disparos a longa distância.
Também serviu de base para o Wesp, um obuseiro autopropulsado com calibre de 105 mm, muito apreciado pelas tropas alemãs por ser ágil e veloz e, na mesma, bastante letal. Foram ainda desenvolvidas muitas versões experimentais e de produção limitada, como foi o caso do Panzer II modelo J, com uma blindagem impressionante de 80 mm na parte frontal, 50 mm nas laterais e 25 mm no tejadilho, elevando seu peso para as 18 toneladas, mas apenas 22 foram produzidos. A linha de produção do Panzer II foi encerrada apenas em janeiro de 1944, com mais de 1.800 veículos entregues, provando que, apesar de leve, era muito eficiente no desempenho da sua missão.